Fala pessoal, tudo bem? Então pessoal, vamos começar falando da diferença entre libertarianismo, ou suas versões mais light, como liberalismo, social-liberalismo, e o conservadorismo. Né? A minha ideia é explicar principalmente para os cristãos, né? Por isso que libertarianismo cristão, existe uma confusão generalizada, principalmente na igreja, sobre qual deveria ser a posição política da igreja. Né? Na minha visão, o que aconteceu, né, eu sendo da igreja desde sempre, desde bem novo, o que eu vi foi, em 2002, se vocês não se lembram, a igreja apoiou o Lula, né, porque tinha toda aquela pauta social, enfim, e Jesus quer cuidar de todos, enfim, e aí eles confundiram o Jesus social com o Estado social. Primeira confusão. Só que o Jesus social foi, vamos dizer assim, a isca, né, e capturou uma boa parte da igreja, e depois, à medida que a esquerda tomou o poder, né, que as ideias da esquerda foram sendo aprofundadas, né, foram colocadas em prática cada vez mais fortes, que a igreja viu o marxismo, né, que estava por trás, né, o progressivismo marxista que estava por trás daquele Jesus social, que aparentemente, não, Jesus é um cara que gostava dos humildes. Lula está dizendo que ele gosta dos humildes, então, ok. E aí, à medida que a igreja foi entendendo o que estava por trás dessa ideologia da esquerda, do marxismo, né, e que a igreja percebeu que o marxismo ele era, na verdade, anticristão. E não estou dizendo aqui de nenhum preconceito, não. O Marx ele dizia que a religião era um problema, que ele queria acabar com a religião. Tá? O progressivismo não começa com Marx. Tinha, se não me engano, os ricardianos antes, enfim. Progressivismo, enfim. Se você for na origem, desde a Grécia Antiga tinha pessoas com essa linha de pensamento. Mas o Marx ele fala escancaradamente, ele fala, olha, temos que acabar com a religião. E a igreja tomou um choque. Né? Poxa, eu fui para a esquerda porque eu fui em busca, né, de ajudar o próximo, né, dessa visão que o cristianismo tem mesmo, de ajudar o próximo, e eu caí numa cilada, caí nos colos de uma ideologia anticristã. E aí a igreja percebeu, nossa, não posso ser marxista, porque o marxismo é anticristão. E então o que sou? E aí esse é o meu ponto, por isso que eu fiz esse Instagram, e também estou fazendo um canal no YouTube para falar sobre isso, sobre libertarianismo cristão, ou liberalismo cristão. Libertarianismo é a versão mais pura, vamos dizer assim. E a igreja disse, olha, não sou cristão, não sou marxista, então qual é a outra opção? Aí só foi apresentado para a igreja uma opção, que é o conservadorismo. A igreja olhou e falou, olha, eu apoio a família, eu apoio, né, os valores cristãos, e de certa forma eu apoio manter a tradição cristã. Então eu sou conservador. Não necessariamente. Talvez você seja conservador. Mas nem todo cristão ele é um conservador na política. O que é diferente de ser conservador com seus próprios valores. Somos conservadores, eu sou conservador com o meu valor, né, de cristão. Só que o conservadorismo político, ele tem outra origem. Ele não tem uma origem baseada... Ele não está baseado na fé. Ele está baseado na tradição. E, coincidentemente, no lugar onde ele surgiu, a tradição era o cristianismo. Mas a base não é o cristianismo. A base é a tradição. Por isso que os conservadores, na sua origem, eles eram católicos, Igreja Católica e Apostólica Romana. Eles eram monarquistas. E eles defendiam, quando eu digo a família tradicional, você pode pensar, não, também defendo a família tradicional. Mas é a família tradicional no sentido mais antigo possível. Que é a mulher fica quieta, a mulher não vota, a mulher não pode trabalhar. É tradicional, porque, né, o progressivismo ele foi tão pra frente, né, de mudar o sentido da família, que as pessoas acham que são tradicionais. Mas se você defende que a mulher pode votar, que a mulher ela pode trabalhar, então você não é um conservador tradicional. O conservadorismo ele não defende isso. Então, a base do conservadorismo não é Jesus, não é a fé. A base do conservadorismo é a tradição por si, só. Tá? Então, podemos fazer uma pergunta, né? Começamos a falar sobre o que é o conservadorismo, qual é a base dele, e é uma pergunta. Os Estados Unidos, você acha que ele foi fundado por conservadores? Sim ou não? Provavelmente você vai dizer, não, foi fundado por conservadores. Não. Ele foi fundado por anticonservadores. Os conservadores queriam manter a monarquia inglesa. Os conservadores queriam manter a igreja anglicana. E, né, o status quo queria manter a tradição. A tradição era o quê? A rainha da Inglaterra.
tradição era Igreja Anglicana. Enfim. E na França, também, a Revolução Francesa, aí eu acho que todo mundo já entende mais, que a Revolução Francesa ela foi feita por anticonservadores também. Quebraram a monarquia, romperam ali com a igreja, se não me engano, a França era a igreja católica. Só que os dois movimentos, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, aconteceram no mesmo período, foi de 2, 3 anos, mesma década, e financiados por grupos, pelos mesmos grupos, tinham grupos, né, de burgueses, enfim, empresários, né, tinham grupos ideológicos que financiaram, deram dinheiro para os dois movimentos. Ou seja, os dois eram movimentos anticonservadores, tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa, porque eles queriam romper com a tradição. Só que aí, eles rompem com a tradição, eles rompem com o conservadorismo, e os americanos, olha, nós não somos conservadores e nós adotamos como valor a liberdade, e eles seguem pelo caminho da liberdade. E os franceses colocaram também liberdade lá entre os valores, mas eles colocam vários valores. Igualdade, fraternidade, que é o caminho que levou a França para a esquerda, hoje chamada de esquerda, para o progressivismo, para o marxismo. E os Estados Unidos adotando o princípio, olha, cada um tem o seu valor ético, pessoal, e cada um siga o seu valor. O valor que nós vamos definir aqui para o Estado é o da liberdade. E os americanos seguem o caminho da liberdade. Então, a Revolução Americana, a Constituição Americana, foi a primeira vez na história onde o Estado foi fundado não baseado no coletivo, não baseado na igualdade dos povos, não baseado em Deus, não baseado no direito em Deus, vamos deixar claro. Não baseado, olha, Deus deu um direito para uma pessoa ser o rei. Era isso que os conservadores definiam. Olha, ele é o rei porque Deus deu um direito para ele, então a gente tem que seguir, cara. Não, os americanos colocaram no Estado o seguinte, olha, o valor principal que nós vamos seguir é a liberdade. E nós vamos por esse caminho. Então, os Estados Unidos foram fundados tanto por iluministas, que eram mais, em geral, ateus, tá? Tanto por cristãos protestantes. Protestantes, logo, anticonservadores. Para os sentidos conservadorismo da época. Por que anticonservadores? Porque o protestante, né, eu sou protestante também, a gente quebrou uma tradição de mais de 1000 anos. Então, qual é a lógica de dizer que você defende a tradição se você quebra uma tradição milenar? E é uma tradição milenar que ainda é religiosa. Então, como assim você é conservador e você quebra uma tradição milenar religiosa? E, enfim, nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre esses caminhos, esses diferentes caminhos. Então, você que é cristão, a minha ideia aqui é para falar para você que é cristão, que percebeu que Marx estava errado. Marx fala contra a religião, que o progressivismo, né, que o Estado grande está errado. Mas você também não se entende como conservador político de defender a tradição. Olha, eu defendo os valores cristãos para a minha vida, mas eu não quero impor via Estado, esse é o ponto. Eu não quero impor via Estado os meus valores cristãos sobre o não cristão. Então, vamos falar sobre liberalismo e falar sobre o momento que a igreja vive no Brasil, que a igreja, principalmente a protestante, existem católicos libertários e liberais também, respeito todos, enfim, são nossos irmãos, mas assim, a igreja protestante é um fenômeno novo no Brasil, e a igreja protestante não está percebendo que ela está sendo capturada de volta para o catolicismo, por causa do movimento político. A igreja protestante não está percebendo que ela colocou no altar um católico que defende uma filosofia política católica, que tem origem católica. Tá? O católico ele não precisa ser conservador também, pode ser um católico que defende a liberdade, pode. Mas o conservadorismo ele tem uma origem católica. Porque a tradição, qual é a tradição? Qual igreja tem 2000 anos? É a igreja católica. Na verdade, a igreja católica foi fundada no Império Romano, né? Enfim, tem divergência. Mas mais de 1000 anos, pelo menos. Então é isso, gente. Falei bastante. Foi uma introdução sobre qual é a origem a origem moderna, né? Enfim, desde os gregos você pode falar que existe ali liberalismo, existe, enfim, mas a origem moderna do liberalismo e do progressivismo moderno, que são ambos movimentos anticonservadores. Então a mensagem final é para você que é cristão, você pode ser antimarxista sem ser conservador, sendo liberal, defendendo a liberdade do próximo. Você defende seus valores cristãos, mas eu não quero impor os meus valores cristãos para o não cristão via Estado. A gente vai chegar lá. Porque no limite, se a gente for se aprofundando nisso, de querer impor os nossos valores para o não cristão via Estado, que é uma entidade coercitiva, a gente vai virar uma jihad cristã. Não tem um Estado islâmico que é obrigar as pessoas a serem muçulmanas. Se a gente for nesse caminho, a gente vai virar um Estado islâmico cristão. Então, cristão, enfim. Olha só, estamos falando de Estado cristão. Quais foram os Estados oficialmente cristãos na história? Existe algum Estado cristão protestante? Nunca existiu.
todos os estados cristãos têm ligação com as igrejas tradicionais. Você percebe? Porque quando você vai fundo em defender a tradição, você chega num estado que ele impõe os valores cristãos sobre os não cristãos, que Jesus nunca pregou. Beleza, pessoal? Foi o primeiro vídeo. Quem quiser discordar, enfim, a ideia é debater, principalmente com os cristãos, opções políticas para cristãos, que não querem ser marxistas, mas também estão percebendo a armadilha do conservadorismo, principalmente com os protestantes. Estamos sendo capturados de volta ao catolicismo. Colocamos um católico no altar, com todo respeito ao católico, mas é diferente, protestantismo e catolicismo. Colocamos um católico no altar e estamos quase transformando esse católico no nosso papa. Não pode mais questionar esse político. E aí estamos muito próximos de sermos capturados de volta ao catolicismo pela política. É isso, pessoal. Próximos vídeos, se tiver críticas, sugestões, seguir o canal. Brincadeira, gente, não tem isso não. Essa ideia aqui é só ser um ambiente de discussão. Valeu, abraço.